Farinha de amêndoas é uma farinha rica em fibras, proteínas, gorduras boas, vitaminas, minerais, que além de enriquecer nutricionalmente as nossas receitas, também vão trazer para elas maciez, umidade e sabor, a depender da quantidade usada, tá bom? Ela sim é uma farinha neutra, só que ela consegue trazer essa característica amanteigada para as nossas massas sem leite animal, tá? Então é uma farinha incrível que vai, por causa dessa maciez, dessa umidade que a farinha de amêndoas agrega, por ser rica em gordura e proteína principalmente, nós aumentamos a durabilidade dos nossos produtos. Então, nós vamos ter bolos que duram mais tempo, macios e fofinhos, úmidos, quando a gente agrega essa farinha na receita, tá bom? E não pense que é uma quantidade exorbitante que você vai ter que colocar. Já já vou falar de quantidade também, que vocês vão precisar usar para ter um resultado perfeito sem gastar muito, hein? Isso é importante. Porque, né, eu sei que vocês estão pensando que a farinha é cara, mas espera. Bora lá, vamos continuar. Então, aqui, a qual grupo essa farinha pertence? Nós temos alguns grupos, né, que a gente inclui as farinhas sem glúten. Esses grupos, eles são separados, eu separei, de acordo com a função de cada farinha, a função principal. Por que é importante a gente entender e conhecer a quais grupos cada farinha pertence para a gente ter um resultado perfeito? Por quê? Principalmente quando a gente vai substituir alguma coisa, a gente precisa saber qual função ela tem na receita. Se a gente sabe a função, a gente troca por outro ingrediente que tenha a mesma função. Assim, a gente só troca um pelo outro e não perde características na massa. Isso é extremamente importante. E a divisão em grupos é para facilitar isso e para você entender como montar um mix equilibrado utilizando ali pelo menos 3 desses grupos. E um desses grupos se chama, é um grupo de farinha proteica, que é a esse grupo que a farinha de amêndoas pertence, tá? Então, o grupo de farinhas proteica, além de ter a farinha de amêndoas dentro dele, ele também tem a farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de girassol, de gergelim, farinha de semente de abóbora, tá? Castanha de caju, castanha do Pará, nozes, macadâmia. Todas essas farinhas que são ricas em proteínas, principalmente, e gorduras, estão dentro desse mesmo grupo aqui, tá? Já já vamos falar sobre substituição também, se vocês querem saber sobre a substituição da farinha de amêndoas. Mas olha só, então, a farinha de amêndoas pertence a esse grupo de farinhas proteicas. E é importante você ficar com essa informação aí na cabeça de vocês, tá? Então, guardem essa informação. Como eu disse, quais são as funções principais da farinha de amêndoas dentro da nossa receita de bolo sem glúten e leite? Funções principais, ela vai agregar maciez e ela vai agregar umidade. Tá? Então, ela agrega maciez e umidade às nossas massas de bolos sem glúten e leite. Tem muita gente que reclama, não, eu faço meus bolos, eles ficam secos. Podem ser vários motivos, né? E uma das formas de a gente melhorar essa secura do nosso bolo, ou seja, trazer mais umidade para a nossa receita de bolo, é agregando a farinha de amêndoas. Tá bom, gente? Isso é muito importante. E aí eu quero diferenciar uma coisa aqui. Vocês já devem ter visto que nós temos basicamente dois tipos de farinha de amêndoas. A farinha de amêndoas que é bem clarinha, não sei se vocês já repararam quando foram comprar, é uma farinha de amêndoas clara, bem clarinha. E tem outra farinha de amêndoas que ela tem os pontinhos pretos. Já viram esse tipo de farinhas? Pois é. Qual é a diferença? Principal, a farinha clarinha foi retirada a película que envolve a castanha para triturar. Então, é a trituração somente da castanha mesmo, sem aquela película marrom. A farinha que tem os pontinhos pretos foi triturada sem retirar essa película. Então, a farinha que tem os pontinhos pretos possui maior teor de fibras, porque eu também tenho a película que envolve a minha castanha, tá bom? Essa farinha que tem mais fibras pode absorver mais a umidade da massa. Então, dependendo do tipo de farinha que você compre, né, você tem que observar isso, tá? Vai alterar talvez um pouquinho a quantidade de líquido da receita. Altera muito? Geralmente não, tá bom? Mas pode alterar, depende muito da qualidade da farinha, tá bom? Às vezes, na minha nem altera a quantidade de líquido, mas na sua sim.
Então você tem que conhecer o ponto da massa para saber se será necessário alterar a quantidade de líquidos ou não da receita, a depender do tipo de farinha que você esteja utilizando. Eu basicamente compro a farinha clara, tá? A farinha que já vem despeliculada, sem aquela película pretinha na castanha, marrom, né? Na castanha. Gostou desse conteúdo? Então eu quero te convidar para participar da Semana Sem Glúten e Leite, um evento online gratuito onde eu vou te mostrar o caminho para você ser capaz de fazer pães e bolos perfeitos sem glúten e leite. Para participar, comente semana aqui abaixo que eu te envio um link pelo direct.